Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo mais essa mentoria. Hoje a gente vai falar sobre pontuação. É um tema que não leva tanto tempo para se falar, por mais que seja muito importante, porque você saber como usar os sinais de pontuação pode não só deixar o seu texto mais bonito, como também melhora o fluxo como a pessoa está lendo. Se você botar um ponto errado, uma vírgula errado, então se você deixar de colocar uma vírgula ou um ponto, você vai perceber, as pessoas que estão lendo vão perceber, assim como você percebe quando está na sua língua materna, no português, no nosso caso. Né? E para começar, a gente vai ver os sinais de pontuação e depois algumas regrinhas adicionais sobre como perceber melhor onde você precisa deles e como você vai usar. Primeiro, temos a vírgula, que é comma. Ela é feita para separar itens em listas, isolar informações adicionais ou após advérbios ou frases introdutórias. A gente também tem um jeito um pouquinho diferente, que é a Oxford Comma, que é quando você coloca antes do and no item final da lista. Que nem I bought apples, oranges, vírgula, and bananas. Normalmente você não colocaria essa vírgula. Como no português a gente também não coloca muitas vezes. A gente já viu essa parte de isolar informações adicionais em uma aula um pouquinho antes. Não lembro se era paralelismo estrutural, mas é uma que eu falei do Albert Einstein, em que a gente colocava a adição de informação do A Brilliant Physicist entre aspas, porque ela quebrava a estrutura da frase. Agora, ponto final. Ponto final, ele é nos textos, period, mas tem outras duas formas, dois pontos, que também significa ponto, só que em contextos diferentes, que tem dot e point. Period, começando pelo que está aqui, é ponto final, frases afirmativas ou abreviações, que nem é o caso de doutor, doutora, mister, entre outras coisas. Mas não em abreviações modernas, como é o caso de UK, que seria United Kingdom, ou EUA. O dot, ele é principalmente usado. Ele significa ponto pequeno, mas ele é geralmente usado para endereços de e-mail ou URL, ou seja, você não vai precisar usar isso num texto corrido, a não sei que você vai usar isso, no caso, na hora de falar. E point tem vários significados diferentes. Pode ser um ponto de vista em algumas discussões, ele pode ser usado para separar números decimais, como é o caso de, sei lá, 3,14, 3.14, e algumas outras formas tão importantes na escrita, mas sim na hora de falar. Agora, interrogação, question mark. Ela é para frases interrogativas diretas. Where are you going? Interrogação. E é importante não usar ela quando você está fazendo uma pergunta indireta, uma pergunta retórica. E também é importante não usar ela em perguntas indiretas, que nem na frase a gente tem ali de exemplo. I wonder where you are going. E para a última parte dessa primeirinha aqui, ponto de exclamação, exclamation mark, para expressar surpresa, ordem ou enfatizar algo. What a beautiful day. Que dia bonito, não é mesmo? Os pássaros cantam, tudo lindo como deveria ser. Mas, quando você estiver escrevendo um texto formal, como é, por exemplo, o essay do SAT, evite usar muito ele. Às vezes você nem vai precisar usar, porque ele costuma diminuir a seriedade, a serenidade da mensagem que você está querendo passar. Continuando para os próximos, column, que é 2 pontos, para introduzir uma lista, explicação ou citação formal. Por exemplo, bring the following: a pen, paper and ID. Traga o seguinte: uma caneta, um papel e o seu ID. A gente tem ponto e vírgula, que é semicolon, que liga frases relacionadas sem conjunção
ou separa itens complexos em listas. Por exemplo, it's raining, we should stay home. A questão da ponto e vírgula, quando você estiver fazendo as questões de alternativas do SAT, isso é uma dica muito boa para poupar tempo. Se tiver uma opção com ponto e uma com ponto e vírgula, você pode só colocar aquelas duas como erradas, porque a forma como você usa um ponto e a forma como você usa um ponto e vírgula é basicamente a mesma. Como não tem como ter mais de uma resposta certa, porque a SAT é uma prova estritamente objetiva, as duas estão erradas. Não sei se é possível compreender, mas basicamente, se eu tiver duas opções que significam a mesma coisa, em uma prova que só uma pode ter errada, ela tá. As duas opções estão erradas, porque se elas tivessem certas, as duas teriam certas, e isso não pode, porque só pode ter uma opção certa. Agora, dash é para usada com uma ênfase ou interrupção para substituir os parênteses e dar um destaque maior do que os parênteses em si. Por exemplo, she was, without a doubt, the best candidate. Ela era, sem dúvida, a melhor candidata. E o hífen, todo mundo conhece, o famoso tracinho, que ela é para unir palavras compostas ou para alguns prefixos, como é o caso de ex-boyfriend. Sinais de pontuação. Agora é a última parte dos sinais, depois a gente vai um pouquinho mais para outras questões da pontuação. E a gente tem aspas, quotation marks, que seriam aspas duplas ou a aspa sozinha, que servem para citações diretas e títulos de artigos ou músicas. E o que diferencia isso é uma questão muito legal, porque no inglês americano, quando você vai fazer uma citação, você vai terminar a frase depois, ou tem alguma questão de pontuação, uma vírgula, esse ponto e essa vírgula ficam dentro da aspas. No caso ali, I'm tired, she said. A vírgula está dentro da aspas. Mas no caso do inglês britânico, a vírgula ela só fica dentro caso ela seja parte da citação original. Ou seja, no SAT você vai usar o inglês americano, porque a prova é basicamente o Enem dos Estados Unidos. Mas é válido saber dessa informação. Agora, apóstrofo. Pode indicar possessão, por exemplo, John's car, é o carro do John. Ou contrações, que você já usou com absoluta certeza, não importa em qual lugar você estudou inglês, você já viu isso aqui. No caso, don't, que é do not, I'm, I am, he's, he is, entre as outras muitas contrações que temos ali no inglês, que é bem menos comum em português, mas enfim. Reticências, que seria elipses, que é para indicar uma pausa ou hesitação, opção de texto, ou em uma lista mostrar que ela continua. I was thinking maybe we should leave. Eu estava pensando, talvez a gente devesse sair. É como se fosse uma pausa um pouco maior que uma vírgula. Não fica usando isso aqui com muita frequência nessa questão de vírgula, porque no caso de pausa, né, é muito melhor você usar vírgula, porque fica mais fluidozinho, fica mais bonitinho o texto. E o parêntese, que serve para dar uma informação secundária ou adicionar ou adicionais que elas não são necessárias estritamente para o sentido principal do texto. Por exemplo, the meeting scheduled for Monday was cancelled. O encontro programado para segunda-feira foi cancelado. E agora, opa, errei. A gente tem mais um último, que é a barra, que ela indica alternativas, and or, no caso seria um e ou outras formas de alternativas, e usada em datas. Ela não é muito comum, porque não é toda hora que você vai usar
esse tipo de linguagem em um texto formal. Ela é mais vista em textos mais técnicos ou informais. E também sobre essa questão da data, é legal deixar claro que a data nos Estados Unidos ela é escrita de um jeito um pouquinho diferente. Que é, normalmente aqui no Brasil a gente escreve dia, mês, ano, que convenhamos faz muito sentido. Ou sei lá, se fosse ano, mês, dia também. Mas por algum motivo eles decidiram colocar mês, dia, ano. Pois é, não sei. Mas, né, a gente tá falando da galera que usa pés como unidade de medida, campo de futebol, então não tem muito o que a gente questionar. Agora sim, acabaram os pontos e a gente vai para uma finalização, só para dar uma passada por cima, que são umas regrinhas extras que não são opcionais, você deve usar, mas só para se ter na cabeça, são coisas que aparentemente são óbvias, mas o óbvio nem sempre não precisa ser falado, né? Ainda mais em uma mentoria. Temos capitalização após ponto, que seria usar a letra maiúscula depois de um ponto final, um ponto de exclamação ou interrogação. Não tem espaço entre a palavra e o ponto, mas tem espaço depois do ponto. E espaçamento de aspas, que, aqui nem a gente disse antes, as vírgulas ficam dentro das aspas. A vírgula e o ponto, no caso. E por fim, evite vírgulas desnecessárias. Não leia isso como não utilize vírgulas, pelo amor de Deus. Ela é tão importante quanto qualquer outro ponto. Inclusive, você vai usar ela muitas vezes bem mais do que um ponto de interrogação, exclamação, aspas. Está igualada ali com ponto, provavelmente um pouquinho mais. Só que evite também vomitar vírgulas no texto. Não fica colocando em tudo que é lugar, porque senão você vai ficar lendo ela, um dia, muito feliz, não, só não. Uma coisa que pode ajudar bastante é você expressar a frase que você está lendo ou escrevendo em voz alta. Ou se você não puder falar em voz alta, na sua cabeça. Que nem aconteceu na mentoria anterior minha, que claramente foi feito só para motivos didáticos e dar de exemplo nessa aqui. Que eu acabei pensando em uma frase que não fazia sentido na minha cabeça, mas quando eu falei eu percebi que ela fazia sentido, uma frase em português. Foi um ótimo exemplo de como isso pode ajudar. E, por último, foque na clareza. A pontuação ela serve para tornar a sua escrita mais compreensiva e evitar ambiguidades. Então, sempre que você detectar que isso pode te ajudar, você pensa, de que forma eu posso fazer isso? Como eu posso adaptar essa escrita? O que tipo de pontuação eu posso fazer aqui para deixar isso aqui de uma forma mais entendível, mais fluida? E, no demais, é isso. Lembre-se sempre, não utilizem esses vídeos como fonte única de estudo. Sempre procurem saber mais, procurem aulas, às vezes um curso de inglês, um intensivão. Ainda mais se você estiver deixando isso para a última hora, que eu não recomendo. Inglês é muito importante. Se você está fazendo um SAT, é porque você planeja fazer uma faculdade fora às vezes. E ter um inglês bom é muito mais importante do que tirar uma nota da SAT boa. Porque convenhamos, se você tirar uma nota da SAT boa, for para a faculdade, você vai reprovar, porque você não tá falando inglês. Se você falar inglês, você não vai entender o que o professor tá falando. E se você tirar uma nota mais baixa no SAT, porém ainda assim conseguir ir para o exterior com inglês bom, você vai passar na faculdade, você vai conseguir estudar de maneira decente. Você vai entender a língua materna das pessoas, você vai conseguir discutir, você vai conseguir perguntar as coisas pro professor. Diferente de quem só foi na base da matemática, passou e seja o que Deus quiser. Muito bem, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima mentoria.